Prezados alunos, prezados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Estamos aqui neste momento para aprendermos da Palavra de Deus em mais uma aula do nosso curso teológico. Eu convido você a estar aí com a sua Bíblia aberta. Na aula de hoje eu quero trabalhar com vocês bastante textos que nós iremos fazer uma rápida e objetiva explanação. Nossa matéria que nós estamos estudando nesse momento, nesse vídeo que você vai assistir, é Cristologia. Estudando a respeito da doutrina de Cristo, estudando a respeito tudo que a Bíblia e a história da igreja vai nos falar a respeito da vida de Jesus, do seu ministério, e de tudo aquilo que a Bíblia nos traz a respeito do personagem mais importante de toda a Bíblia e a razão de toda a Bíblia, Jesus Cristo, Filho de Deus. E na aula de hoje, nós estaremos trabalhando com vocês a respeito da natureza divina de Jesus Cristo. Então, eu me preparei aqui com algum material de alguns textos. Nós estaremos trabalhando alguns textos bíblicos e trazer a explanação desses textos bíblicos que comprovam Jesus como Deus, como segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, Jesus Cristo, que alguns, respeitosamente, algumas doutrinas, alguns segmentos religiosos não creem na divindade de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos dá um grande respaldo para que nós possamos crer, à luz da Bíblia, que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Pai, é o Deus Espírito Santo. Um só Deus, e são três personalidades. Deus Pai, uma personalidade. Deus Filho, outra personalidade. Deus Espírito Santo, uma outra personalidade. Porém, não há três deuses. Há um só Deus. E nós cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho e cremos em Deus Espírito Santo. Nossa aula é comprovarmos hoje a divindade de Jesus Cristo. O primeiro texto está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, e o versículo de número 1 ao versículo de número 3. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo. Observe na sua Bíblia que essa expressão verbo, ela está com letra maiúscula. Em todos os textos que está escrito aqui, o verbo está com a letra maiúscula. Isso aqui nós já tratamos em algumas matérias do curso de teologia, que a Bíblia, ela é cheia de detalhes. A Bíblia, ela tem muitos detalhes. E um dos detalhes da Bíblia é que todas as palavras que não estejam no início de frase, e que essa palavra é com letra maiúscula, mesmo não estando no começo de frase, regra da língua portuguesa. Primeira palavra de uma oração, de uma frase, ela tem que estar com letra maiúscula. Mas no meio da frase, no meio de uma oração, na língua portuguesa, não há o porquê de ter nome com letra maiúscula, a não ser que seja nome próprio. E sendo uma palavra que não é nome próprio, e na Bíblia iniciar com letra maiúscula, ela vai estar condicionada. Ela vai estar condicionada à divindade. Ela vai estar condicionada à divindade. Então, nós temos aí o verbo que é palavra de ação.
Quem é este verbo? Ele já está mostrando que é Deus, pois a letra já está com a palavra já está iniciando com letra maiúscula. Estava com Deus e o verbo era Deus. O próprio texto vai comprovar. Além desse segredo incontido e uma revelação bíblica, que é a letra maiúscula da palavra, nós temos o próprio João escrevendo: o verbo era Deus. Versículo de número 2, ele estava no princípio com Deus. Observe a expressão, ele estava no princípio com Deus. Né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Talvez você ainda tenha dúvidas sobre quem é o verbo. O verbo, aqui eu já sei que é Deus, mas e na prática? Mas quem é esse verbo? Esse verbo é Deus Pai? Vamos para o versículo 14 do mesmo capítulo de número 1 do Evangelho segundo escreve João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo, e observe que é o mesmo verbo, porque a primeira letra V está com a letra maiúscula. Esse verbo é a palavra referindo-se à divindade, nome próprio, mas não é nome, então é a divindade. Se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós no contexto do Evangelho segundo João? Jesus. Em Cristo, no verbo, vimos a sua glória como a glória do unigênito. Unigênito não é simplesmente único. Unigênito é a junção de duas palavras, uni e gênito. Uni, único. Gênito vem de Gênesis. Gênesis, do hebraico, princípio, início. Então, a palavra unigênito é como se nós podemos traduzir assim: o único desde o princípio, o único desde o início. Do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos aqui o primeiro conjunto de textos que vai comprovar Jesus Cristo como Deus, sendo a essência de Deus, não simplesmente como creem também algumas outras religiões, alguns outros segmentos religiosos, eles acreditam que Jesus nasceu como homem e depois se transformou como Deus. Não, desde o princípio. Na verdade, Jesus, o Filho, ele está atuando desde o princípio, não em carne. Em carne só na nova dispensação, no Novo Testamento, através do ventre de Maria. Mas agora, que é outra coisa que nós vamos estudar também nessa disciplina, sobre o nascimento de Jesus. A aula de hoje é a respeito da natureza divina. Também iremos estudar aqui a natureza humana e também seu nascimento, seu ministério, tudo relacionado à vida de Jesus. Então nós temos aqui o primeiro conjunto de textos comprovando a natureza divina de Jesus. E essa natureza divina, ela não é parcial, ela é completa, ela é total, ela não é simplesmente uma parte. Você já deve ter ouvido isso. Jesus veio em parte homem, em parte Deus. 50% homem, 50% Deus? Não, irmãos, não. Jesus veio na sua natureza total divina, total humana. E esses textos vão começar a nos dar o norte para que nós possamos crer nisso, não por simplesmente concepção de mente, mas por respaldo bíblico, por convicção bíblica, que a Bíblia nos fala a respeito disso. Outro texto também está escrito no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, João escreve o Evangelho de Jesus com um propósito: mostrar a vida de Jesus, mostrar Jesus como Filho de Deus. Por isso que a maioria dos textos que nós iremos abordar está nos relatos joaninos. Todavia,
não é só João que fala. Nós vamos ver outros textos também comprovando a natureza divina. E essa natureza divina de Cristo, ela é total, ela é completa. Vamos para o próximo texto, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10, e o versículo de número 30. Um texto muito objetivo. Esse texto eu recomendo até você decorar ele, porque é bem fácil, para você defender a respeito da sua fé, da natureza divina de Cristo. É João 10, 30. Jesus declarou: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então não há separação. Não há divisão. Não há nos. É um. Quando Jesus veio à Terra, ele veio para revelar. Foi a revelação completa de Deus. Era o Deus encarnado, era Deus entre os homens. Não tem essa desfragmentação que algumas teologias ensinam, não é desfragmentado. Nada mais, nada menos. Quem estava na terra era Deus. Era o Pai, na pessoa do Filho, encarnado sobre Jesus Cristo, a qual é o próprio Deus que o gerou. O Espírito Santo vem sobre Maria e gera dentro de Maria a Jesus Cristo. Eu trarei mais detalhes na aula sobre o nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos entrar em detalhes como ocorreu. Mas quem gerou? Foi Deus. Existem as classes dos filhos de Deus. E Jesus é filho de Deus por geração. Por quê? Porque foi Deus que o gerou. Nós somos filhos de Deus por formação, né? Assim como Adão, porque Deus formou. E também, como igreja, somos filhos de Deus por adoção. Agora, Jesus é filho de Deus por geração, porque quem o gerou foi o próprio Deus. Deus vai se tornar uma forma agora, em forma de homem, para cumprir um grande propósito sobre a face da terra. Eu quero lembrar você que está me assistindo, aqui nas nossas plataformas digitais, que a qualquer momento você pode estar comentando nessas plataformas, entrando em contato aí, se houver alguma dúvida, alguma argumentação, alguma refutação, você pode estar interagindo conosco, que nós temos todo um suporte aqui para esclarecer a sua dúvida. Você que já é nosso aluno do curso de Teologia, você tem os nossos contatos, os nossos grupos, as vias de contato, e você pode estar esclarecendo também a sua dúvida conosco. Próximo texto que vai comprovar a natureza de Jesus. Próximo texto que vai comprovar a natureza de Jesus é também João capítulo 12. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 12, versículos 44 e 45. João 12, já estamos no terceiro texto, no terceiro conjunto de textos que comprovam a natureza divina de Jesus Cristo. Então, o primeiro conjunto de textos para você se lembrar é João capítulo 1, versículo 1 ao 3 e João 1, 14. O segundo conjunto de textos é um texto específico, João 10, 30. E agora nós temos dois versículos, que é João capítulo 12, versículo 44 e 45. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 3,16, é fácil, nós sabemos. Quem enviou a Jesus foi o Pai, foi Deus Pai. Deus Pai enviou a Jesus Cristo. Presta atenção aqui. E quando Deus Pai envia o seu filho está clamando, está declarando: quem crê em mim não crê simplesmente em mim,
mas crê naquele que me enviou. Crê naquele que enviou a Jesus Cristo. Quem enviou a Jesus Cristo foi Deus Pai. Quem vê a mim, Jesus dizendo, quem vê o Filho, vê aquele que me enviou. Outro texto que vai juntar com esse conjunto de textos, encerrando os textos do Evangelho segundo João, que vai retratar a respeito da divindade de Jesus, é João 14. Um texto muito conhecido, João capítulo 14, também próximo aí da sua Bíblia. Eu gostaria muito que você acompanhasse a explanação, acompanhando os textos bíblicos, para que você possa estar aprendendo mais a respeito disso que nós estamos aprendendo com vocês aqui nesta oportunidade. Capítulo 14 do Evangelho segundo João. Vamos começar aqui no versículo 6, um texto muito conhecido, que é o contexto para nós compreendermos aqui esta verdade que Jesus está ensinando. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, quem estava conhecendo Jesus no seu ministério terreno, e quem se dedica ao estudo da palavra, em conhecer a Jesus Cristo, está conhecendo o Pai. Está conhecendo Deus Pai. Versículo de número 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Por quê? Porque Filipe pergunta para mostrar o Pai. Filipe pede assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu quero ver quem é o Pai. Já que o Senhor é o caminho até Ele, então mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz estas obras. Então nós temos duas vezes a expressão o Pai está em mim. No versículo 10. Nós temos no versículo 9, quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está em mim, no versículo 10. Ele está dizendo, o Pai está em mim, eu sou o Pai. Eu revelo e eu sou Deus. Eu sou Deus Pai. Eu sou a natureza total divina. Eu estou na minha natureza e sou Deus. Isso é de uma grande preciosidade, porque não é nenhuma representação divina. É Deus se revelando. Eu quero correr com vocês aqui um outro texto que não estava nem na minha programação de aula aqui que eu estou gravando para vocês. Hebreus, carta aos Hebreus, para confirmarmos essa questão da revelação de Deus através de seu Filho, e a revelação completa, não é parcial, não é uma representação, é o próprio Deus. Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo de número 1. Olha como o escritor aos Hebreus começa os seus relatos, começa os seus escritos, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, no Antigo Testamento, que é isso que o escritor aos Hebreus vai nos trazer, antigamente, no Antigo Testamento, Deus se revelou através da tradição oral, através dos pais e através dos profetas. Diga-se de passagem, em uma das nossas plataformas que você deve estar acompanhando, tem uma série de vídeos, muitos vídeos. E um dos vídeos é Introdução da Epístola aos Hebreus. Você pode estar acompanhando para você aprender mais sobre esse assunto extraordinário da Carta aos Hebreus. Mas a nós, olha o final do verso 1 de Hebreus 1:1. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O Filho, versículo 3. O Filho, que é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa.
Hebreus capítulo 1, versículo 1 e o versículo 3. Para nós corrermos aqui, que eu estou com um tempo limite de gravação aqui para vocês, Colossenses, mais um texto agora. Eu disse para vocês que não é só João, mas tem outros evangelistas também que escreveram, outros evangelistas não, melhor dizendo, outros personagens que esses aqui não é evangelista. Esse aqui é o apóstolo Paulo, um grande apóstolo, que também obviamente foi um evangelista, mas não é evangelista assim, de que não escreveu o evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo também vai defender esse assunto e vai falar deste assunto que é a natureza divina de Cristo. Quando ele escreve a igreja de Colosso, carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15 ao 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 17. O qual é imagem do Deus invisível. Imagem do Deus invisível. Primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele quem? Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ainda no mesmo contexto, nós temos o versículo 26 e o versículo 27, provando também que Cristo é a revelação, a manifestação total de Deus. 26, 27 de Colossenses capítulo 1. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. A revelação de Cristo é total divina. É um mistério que estava oculto. Por quê? Porque a manifestação e a revelação de Deus no Antigo Testamento, ela não foi completa. Ela foi parcial e específica. A um povo, a um personagem, a uma pessoa. Agora ela é completa. Agora ela é total. Todos têm acesso. Todos vêm através de Jesus Cristo. Ainda na carta aos Colossenses, Paulo vai repetir esse assunto no capítulo 2, o versículo 9 e o versículo de número 10. Porque nele habita corporalmente. Olha o que Paulo vai dizer. Nele habita corporalmente. O que, irmão? Toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita, não parcialmente, mas habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a plenitude de Deus. Versículo 10, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Meu tempo de gravação já está se findando, eu vou ler rapidinho o último texto, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Alguém pode pensar, mas como assim Jesus é Deus? Como foi o processo? Como ocorreu? Como que Deus se transforma num ser humano, em um homem? Vamos lá. Paulo vai explicar isso na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, abriu mão da glória, da majestade, do poder, enfim, e tomou a forma de servo. Como Deus é Deus e faz o que quer, como quer e ninguém pode interferir, ele decidiu tomar a forma de servo. Ninguém manda em Deus. Então, ele escolheu e escolheu ser um
servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, agora se encarnou, tomou uma forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, aqui agora há uma nomenclatura, que é o próprio Deus que lhe dá esse nome. O anjo mensageiro disse a Maria: porás o seu nome, Jesus. Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguém pode pensar assim: irmão, mas por que na mesma hora que Paulo fala que ele é Deus, separa Deus do Filho? Aí nós vamos falar a respeito das personalidades. Mas Deus é um só. São personalidades diferentes, distintas, mas um só Deus. Esses textos que eu trago para vocês, vou deixar aqui na descrição também esses textos das plataformas, para que você possa estar acompanhando, estudando e entendendo à luz da Bíblia, que esses textos vai mostrar para nós a convicção de que Jesus é 100% Deus. Quando veio à Terra, veio 100% como Deus. Nós temos muitas coisas ainda para estudarmos nessa disciplina. Eu convido você a acompanhar aí as nossas plataformas digitais, você que está inserido no curso, acompanhar as próximas aulas, para que nós possamos estar esclarecendo esse assunto para você. Que Deus em Cristo te abençoe, Deus em Cristo abençoe toda a sua casa, a sua família, abençoe os seus estudos e você possa sempre crescer na graça e principalmente no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe.